No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que acontece na área da abundância, da prosperidade, na área financeira, quando o primeiro chakra está desequilibrado, o chakra básico. Então, já aproveita, pega o seu café, o seu chá e a sua água e vamos conversar. Eu sou a Vanessa Garcia, eu sou terapeuta de carreiras e negócios e eu ajudo mulheres a fazer aquilo que elas gostam de fazer com propósito, ganhar dinheiro e, acima de qualquer coisa, mais importante, ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável. Esse é o principal. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre isso, sobre trabalho, sobre equilíbrio, sobre as áreas da vida, sobre propósito, sobre missão. Falei um pouquinho sobre esse conjunto de como a gente fazer aquilo que a gente gosta, com propósito, com dinheiro, mas também falei um pouquinho sobre chakras, qual que é a importância quando os chakras estão saudáveis, quando eles estão equilibrados, o que pode impactar na nossa vida. Então, se você não viu esse vídeo, você pode clicar ou aqui ou aqui. E já aproveita, se inscreve nesse canal, ativa as notificações para você saber quando eu vou colocar os próximos vídeos, porque a gente vai fazer uma sequência aí de chakra e crenças limitantes, então vai ser bem legal. Vamos começar? Vamos lá? Bom, eu preciso te dar um contexto. Antes da gente começar a falar, eu preciso te contextualizar, eu preciso te dar aí também alguns conceitos para a gente entender do que a gente está falando, certo? Bom, primeira coisa, nós somos seres integrais. O que isso significa? Significa que dentro de nós existe emoção, razão, intuição, sensação. Então existe tudo isso dentro da gente. A gente não é só uma cabeça que pensa, a gente não é só um corpo que anda. A gente sente coisas. A gente quer fazer as coisas com sentido, a gente quer estar conectado com algo maior, pode ser até algo divino, por exemplo. Nós não somos seres particionados. A gente não é uma pessoa diferente na vida pessoal e no trabalho. A gente acredita que é, mas a gente não é. Então, a mesma pessoa que faz tarefas dentro de casa é a mesma pessoa que faz uma reunião, que lidera uma equipe, certo? Não somos pessoas diferentes. Dito isso, dentro de nós existem algumas ferramentas que nos auxiliam aí no processo da gente viver de uma forma saudável, equilibrada, feliz. Essas ferramentas talvez você conheça com o nome de chakra. Algumas pessoas falam centros de força, tem gente que fala usina. Essas ferramentas, esses portais, eles são termômetros para a gente saber como que a gente está. Então, quanto mais saudáveis essas ferramentas tiverem, mais a gente vai estar conectado com a nossa essência. Cada chakra, ele é responsável por uma área da nossa vida e por uma parte do nosso corpo. Então, se a gente é um ser integral, tudo que acontece fora é um reflexo do que está acontecendo dentro, certo? Então, quando um chakra não está saudável, aquela área específica que esse chakra é responsável e a parte do corpo também não vão bem. Hoje eu quero falar especificamente dos impactos do primeiro chakra desequilibrado na área financeira, na área da prosperidade, abundância. E por mais que o foco do vídeo seja esse, eu preciso te dizer que o primeiro chakra ele também é responsável pela nossa saúde física, pela nossa energia, disposição, pela nossa iniciativa, foco, proatividade. Então, o primeiro chakra também é responsável por essas outras áreas. Como que eu sei que eu tô com um problema no primeiro chakra? Bom, se o primeiro chakra ele é responsável por todas essas áreas que eu falei, então, se eu tenho pouca energia e vitalidade, se eu tenho problemas financeiros, se eu tenho dificuldade para me sustentar, se eu tenho falta de concentração e foco, se eu tenho a sensação de uma vida parada, estagnada, se eu tenho dificuldade para agir, se eu tenho apego ao passado, se eu tenho dificuldade para iniciar coisas, estou sempre
procrastinando. Tudo isso já é um grande ponto de atenção no primeiro chakra. Se eu sinto tudo isso, já é um pontinho de atenção aí. Lembrando então que um chakra também olha para determinadas partes do nosso corpo. E o primeiro chakra, ele é responsável pelos nossos membros inferiores e pela nossa coluna. Então, além disso, pelo nosso também sistema reprodutor. Então, qualquer dor, desconforto ou doenças recorrentes nessas regiões também é um indicativo de um probleminha nesse chakra. Então, agora, olhando com uma lupa bem grande para a área financeira, então eu vou falar alguns desafios que você pode sentir se você está com o primeiro chakra desequilibrado. Desvalorização, uma sensação de estar preso, de estar andando em círculos, uma sensação de estar fazendo muito e ganhando pouco, uma dificuldade para prosperar, vergonha de vender, de se vender, um constante medo de fazer escolhas profissionais mais alinhadas e medo de repente de não ter dinheiro suficiente, de não conseguir se sustentar, medo de perder as coisas que conquistou, de repente está no emprego, já está cômodo e conquistou muitas coisas e tem medo de dar um passo mais ousado, por exemplo. Talvez você se sinta obrigado a continuar no trabalho que você está porque você acredita que não vai conseguir algo melhor, que não vai conseguir fazer dinheiro, que não vai conseguir gerar a própria renda. Talvez você sinta dificuldade de cobrar pelo que você faz, talvez você sinta que não tem recursos suficientes, que vive numa constante escassez, tanto de recursos, de bens, quanto de oportunidades, por exemplo. Se você sente dificuldade de acumular, de fazer poupança, por exemplo, para certos projetos, se você se sente sempre com limitações financeiras, se você tem dificuldade, por exemplo, de pedir um aumento de salário, ou se você percebe que o seu salário ou o seu faturamento, ele chega até determinado ponto e depois ele não avança. Bom, tudo isso pode já ser um indicativo de um problema no primeiro chakra. E lembrando, nós somos seres integrais e os chakras estão conectados. Então, se você está com problema no primeiro chakra, talvez outros também estejam com problema. Mas isso a gente vai falando nos próximos vídeos, tá? Então, quando um chakra está com problema, além dessas doenças, dessas dores, desses desconfortos nessas áreas do corpo, os desafios nessas áreas que eu falei, além de tudo isso, é bem provável que existam crenças e padrões limitantes. E agora eu preciso fazer um parênteses, te explicar que uma crença limitante, ela surge quando a sua mente ela aceita algo como verdade ou algo como real, algo que vai contra uma vida feliz, uma vida próspera e uma vida abundante. Lembra, uma crença limitante. Então imagina assim, imagina uma criança que viveu muita privação material, financeira. Imagina que os pais dessa criança brigavam muito por causa de dinheiro. Imagina que a vida era de muito conflito familiar por causa de dinheiro. Bom, essa criança, provavelmente ela pensava, nossa, se eu não gastar nada, os meus pais não vão brigar. Se eu não for um fardo, os meus pais não vão brigar. Esse pensamento forte, associado às vezes a um sentimento de raiva, de frustração, de impotência, pode ter gerado nessa criança uma crença. Eu preciso viver na escassez para os meus pais não brigarem, para eu não gerar conflito, para eu não ser um fardo. Gerou, nesse caso, uma crença limitante. E nem sempre essas crenças limitantes, elas são conscientes. Então, às vezes, a gente não associa esses fatos que a gente viveu na infância com os desafios que a gente tem hoje. Então, às vezes, a gente acha que assim, não, eu estou com problema financeiro porque a vida é assim, então eu distancio isso, tá? E crenças limitantes, principalmente sobre dinheiro, elas variam de pessoa para pessoa, tá? Então, aqui eu vou listar algumas, eu vou falar algumas baseado na nossa ancestralidade, no nosso país, no nosso contexto social. São crenças mais genéricas, tá? E aí você vai vendo se você tem. Dinheiro é a raiz de todo mal. Então, você acredita que o dinheiro é sempre responsável
por situações ruins, por exemplo, como morte, roubo, traição, conflito? Sim ou não? Dinheiro afasta as pessoas. Então, você acredita que se você tiver dinheiro, os seus familiares ou as pessoas próximas de você, elas vão se afastar de você ou você vai se afastar delas? Sim ou não? Pessoas com dinheiro são corruptas. Então, você acredita que a corrupção ela está associada diretamente ao dinheiro? Sim ou não? A abundância é desperdício. Então, você acredita que ter abundância é desperdiçar? Sim ou não? Para eu ter dinheiro, eu preciso trabalhar muito. Então, você acredita que retorno financeiro ele está associado com trabalho duro, trabalho árduo, trabalho com sofrimento? Sim ou não? Quanto mais você ganha, quanto mais você trabalha, mais você ganha, tá? Então, observe essa crença. É preciso viver com pouco para ser aceito por Deus. Então, você acredita que se você tiver dinheiro, você vai ser, de repente, mal visto aos olhos de Deus? Então, quanto mais dinheiro você tiver, mais você vai se afastar de Deus ou de qualquer energia que você acredite, por exemplo? Sim ou não? Pessoas com dinheiro, elas se tornam gananciosas. Então, você acredita que o dinheiro ele é capaz de mudar o caráter das pessoas? Então, quanto mais dinheiro você tem, mais você vai querer ter e você vai ficar nesse ciclo. Então, você acredita em alguma dessas crenças? Se você respondeu que sim, para qualquer uma, para todas, você tem crenças limitantes sobre dinheiro. E aí, você precisa, ou é o convite, você poderia reprogramar essas crenças. Tá? Então, a reprogramação é fundamental. Né? Substituir essas crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Como faz isso? Como que a gente reprograma crenças? Bom, eu uso a ferramenta Theta Healing, que é uma ferramenta de transformação e cura energética que libera traumas, mágoas, tristezas, ressentimentos, remorsos, culpas. Podem ser até nomes parecidos, mas muitas vezes as pessoas associam a outros nomes. Reprograma crenças e padrões limitantes. O Theta Healing também ajuda a ancorar sentimentos positivos e a ancorar crenças fortalecedoras. Tá. Como essas crenças limitantes, elas nem sempre são conscientes, então todas essas crenças limitantes que eu acabei de dizer, elas têm uma origem. Elas têm uma crença raiz. E quando a gente reprograma uma crença raiz, as demais caem por tabela. E aí, deixa eu explicar. Vamos imaginar a crença: dinheiro afasta as pessoas. É uma crença limitante, certo? Mas talvez ela não seja a crença raiz. Talvez todas essas crenças limitantes relacionadas a dinheiro que eu falei, talvez elas estejam apoiadas numa crença raiz. Normalmente, pelos meus atendimentos, várias vezes que eu atuei na área financeira com Theta Healing, muitas vezes crenças relacionadas a dinheiro têm a ver com a vida que a gente teve na infância, a vida financeira. Muita dificuldade, muitos problemas, muitos conflitos, os pais brigavam constantemente, às vezes os pais brigavam com a família, brigavam com a sogra, brigavam as filhas, as mães brigavam com as avós, ou às vezes tinha muitos problemas na família por causa de dinheiro, teve afastamento, teve morte, teve traição. Então, a vida que a gente teve na infância, muitas vezes, se foi uma vida dura e difícil, ela gera crenças limitantes sobre dinheiro. E ela não gera só crenças limitantes, ela gera mágoa, ressentimento, ela gera culpas e que a gente precisa, de alguma forma, liberar. A gente precisa liberar essas mágoas, essas culpas, esses ressentimentos. A gente precisa liberar não só para a gente ter uma vida financeira melhor, mas para a gente ter um primeiro chakra mais saudável. Então, a gente, com o Theta Healing, a gente ajuda a equilibrar esse primeiro chakra, para a gente ter efeitos não só na área da abundância, da prosperidade, mas para a gente ter mais foco, mais concentração, para a gente ter mais iniciativa, mais saúde física, mais proatividade, para a gente ter mais disposição, para a gente ter mais bem-estar. Então, com o Theta Healing, a gente também é capaz de
avaliar a área profissional e descobrir o que ainda impede você de fazer aquilo que você gosta, de ganhar dinheiro com isso, de fazer algo que realmente tenha propósito e de ter uma vida mais equilibrada, não só focar no dinheiro propriamente dito. O Theta Healing te ajuda a lidar com seus medos mais profundos, que talvez seja trocar a sua empresa, porque você acredita que talvez não vai conseguir empreender porque você não vai ter dinheiro. O Theta Healing também ele ajuda você ter uma percepção maior das áreas da sua vida, a você entender que você não é só o seu trabalho, que o trabalho não é a área principal da sua vida, que existem outras. O Theta Healing ajuda você a identificar essas áreas e a equilibrar essas áreas. O Theta Healing ajuda você a curar os vícios de trabalho, ajuda você a olhar, se você está com burnout, ajuda você a cuidar dessa área com carinho, ajuda você a se reconectar com a sua essência. Então, se você está no momento de repente, você foi mandado embora e você ainda não sabe o que vai fazer, o Theta Healing te ajuda a olhar para isso, ajuda você a se reconectar com a sua essência, tá? Então, se você quer saber mais sobre os meus atendimentos, as minhas sessões de Theta Healing, na descrição tem um link que aí você pode acessar o meu contato e a gente pode conversar. Eu vou adorar bater um papo com você. E se você também gostou desse tipo de conteúdo, desse conteúdo do primeiro chakra, falando de chakras, falando de crenças limitantes, eu tenho aqui 2 links gratuitos. Um é um teste que você pode fazer para saber como estão os seus chakras. Você pode clicar, é gratuito. E o outro é uma aula gratuita sobre crenças limitantes. E aí eu falo sobre 7 grupos de crenças que aí podem estar te impedindo de fazer aquilo que você gosta, de ganhar dinheiro com isso e de ter uma vida mais equilibrada. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, se você achou sensacional, além de você compartilhar com as pessoas que você gosta, curte. Isso me ajuda também a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E lembra, você já está no lugar certo, na hora certa. Então, se isso é verdade, já curte, já compartilha, mostra para todo mundo, tá? E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!